Queridas irmãs, queridos irmãos, o Cristo hoje, nesse discurso, nesse evangelho, ele faz duas críticas que são muito pertinentes para os dias de hoje. Duas críticas que são severas e pertinentes. A primeira crítica ele faz em relação aos fariseus e mestres da lei, que interpretam bem a lei de Moisés, e que, ao interpretar bem a lei de Moisés, eles impõem regras às outras pessoas. Fingem que usam dessas regras, fingem que obedecem essas regras e impõem essas regras às pessoas. E aí o que eles fazem da religião? O que eles faziam da religião? Eles faziam uma cartilha enorme de preceitos religiosos que eu tinha que cumprir para ser religioso ou para ser alguém que se sente aceito por Deus. Estar dentro desses preceitos religiosos era estar dentro do povo de Deus, estar sendo eleito e assim por diante. E é isso que os fariseus naquela época, eram líderes religiosos, faziam com as pessoas. E hoje em dia muitas pessoas ou muitas religiões são vividas dessa forma. Ou seja, muitos líderes religiosos acabam impondo às pessoas muitas regras a seguir, e eu não sei se eles mesmos seguem, e fazem da religião um legalismo, ou seja, um conjunto de regras que eu tenho que obedecer, e ponto final. A obediência aqui está em primeiro lugar, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Primeiro que a religião, ela não é um fardo pesado, pelo menos a religião de Jesus Cristo. O Cristo diz assim em Mateus capítulo 11, versículo 21, Vinde a mim todos vós que vos fastigais e vos curvais sob um fardo pesado, eu vos libertarei daquele peso. Jesus não está falando simplesmente dos sofrimentos da vida. Jesus está falando daquela religião que existia e que colocava fardos pesados sobre as pessoas, como se aqui nós tivéssemos que carregar esse fardo pesado para depois ganhar os céus. E esse não é o caminho da religião. Como hoje nós poderíamos dizer, a religião não é eu carregar cruzes e o líder religioso colocar cruzes sobre as pessoas, sacrifícios sobre as pessoas, para depois nós ganharmos o reino dos céus. Isso não é religião. Isso não tem nada a ver com religião. E tomem cuidado com aquelas pessoas que são extremamente severas em relação às regras e os preceitos religiosos. Na maioria das vezes são pessoas que têm um animal dentro de si e têm medo desse animal. Então o que elas fazem? Elas buscam uma religião como cabresto. E aí se fecham em regras rígidas, até mesmo para eles, e impõem essas regras aos outros. Porque tem medo do animal que está dentro de si. Seja esse animal que for. São pessoas incapazes de viver livres, na liberdade. E nós não podemos nos esquecer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, como diz São Paulo. O cristão que é cristão não é aquele que vive preso em regras, mas é aquele que sabe viver na liberdade de filho e filha de Deus. Esse aqui é o ponto. Então a primeira crítica de Jesus é essa. A religião não é um legalismo. A religião não é um conjunto de regras e preceitos que eu tenho que seguir. Ponto final. E seguindo essas regras, acabou. Isso é muito infantil. E aqui está o mal da regra. O mal do preceito religioso. Ele nos infantiliza. Eu simplesmente cumpro o que é de preceito e ponto final. E esse cumprimento, ele na verdade, muitas vezes ele se torna vazio. Porque ele se torna automático. Sem nada de vida. É aquela pessoa que vai confessar, por exemplo, porque a Páscoa está se aproximando. Não é? E aí ela chega para o padre e fala assim, olha padre, eu vivo bem, a fila está enorme de confissão. Não é? Mas aí ele fica falando, olha, eu vivo bem,
eu tento fazer o máximo possível de coisas boas e tal, e o padre vai pensando, puxa vida, mas isso não é o sentido da confissão. Confissão não é isso, né? Prestação de contas. Não é? Não, mas eu estou indo bem e tal, eu não vejo nenhum grande pecado em mim agora e tal, aquela coisa toda. Aí o padre vai pensando, mas por que você está aqui então? Não é? E, enfim, a confissão ela perde o sentido, porque ela está sendo simplesmente um preceito religioso. E a confissão ela tem que ter um sentido, o sentido de que eu estou angustiado, eu estou me sentindo em pecado, então sim, aí eu vou procurar um padre. Aí eu tenho sentido de fazer isso. Mas eu não tenho que fazer porque tem que ser feito. Eu tenho que fazer quando há necessidade de ser feito. Essa é a primeira crítica de Jesus no discurso de hoje. Quem entra para uma religião, não entra para um lugar onde um cabresto vai ser colocado em nós. Mas entra para um caminho de transcendência. Um caminho de transformação. E esse caminho de transformação e transcendência é um caminho de observância de mim mesmo, e não dos outros, se estão cumprindo regras ou não, e se eu estou cumprindo regras ou não. É observância do que eu estou vivendo. Esse é o caminho da religião. Em segundo lugar, a segunda crítica que o Cristo nos faz, ou faz às lideranças religiosas daquela época, é que muitos se utilizavam da observância, aliás, da obediência de regras, para serem admirados pelo povo. Então, são líderes religiosos que desejam ser admirados pelas pessoas, por quê? Porque vivem os preceitos religiosos. E na verdade, esse não é o sentido da religião, ser admirado. Isso é uma vaidade. É justamente o contrário do que a religião prega. Além de ser uma vaidade, essa é uma vaidade muito especial. Qual é a vaidade que está aqui, desses religiosos que se acham cumpridores dos preceitos religiosos e ponto final? É a vaidade de serem puros diante de Deus. É a vaidade de serem melhores do que os outros. É a vaidade de serem eleitos, de já serem eleitos, de já estarem convertidos. E na verdade a conversão ela nunca acaba. A conversão humana, ou seja, a transcendência humana, ela sempre está em andamento. E não existe aquele pronto e acabado. Pode ser o Papa, pode ser o Bispo, pode ser o Cardeal, pode ser o Padre, pode ser o Ministro de Eucaristia, seja ele quem for. Todos estão a serviço. E são seres humanos. E como seres humanos estão sempre em conversão. Estão sempre em transformação. Estão sempre aprendendo. Nós nunca terminamos de aprender. E é esse o caminho religioso. O caminho religioso não é um caminho para que eu seja admirado pelas pessoas. Mas o caminho religioso é para que eu possa ser melhor nesse mundo. Independente de eu ser admirado ou não. Esse não é o objetivo. O objetivo do cristão é o que ele é, na verdade. Então o que nós temos aqui como aprendizado na crítica que o Cristo faz aos líderes religiosos da época, eu preciso observar e não simplesmente obedecer. A obediência, ela é algo que pode nos cegar e nos infantilizar. E o povo de Deus não é um povo de carneirinhos que simplesmente obedece ao que acontece, ou que se manda fazer. Mas ele é um povo que observa. E essa observância tem que ser crítica. Nós vimos no domingo passado que a lei de Moisés e os profetas dependem dos dois mandamentos maiores. E quais são os dois mandamentos maiores? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Ora, amar a Deus sobre todas as coisas é amar a vida. E ao próximo como a mim mesmo é procurar respeitar o outro como eu gostaria de ser respeitado. E nós vimos domingo passado que para isso eu preciso observar. Para isso eu preciso pensar. Porque isso não é somente um comportamento, mas é uma forma de pensar, de pensamento. Um não numa situação significa amar o próximo. Numa outra situação tem que ser um sim. E eu tenho que saber disso. Eu tenho que raciocinar para isso.
Enquanto que se eu ficar somente observando regras, eu não vou pensar. Quando a gente coloca regra para cumprir, a gente não pensa mais, a gente não raciocina mais. Esse que é o mal das regras religiosas. Nos faz bitolados. E a partir do momento que eu coloco a regra, não fazer ou fazer, ponto final, não penso mais. E aí eu julgo as pessoas segundo essas regras. E aí eu espero também regras virem me ordenar a fazer. Esse aqui é o mal. E aí nós não somos seres pensantes, seres que raciocinam. Vou citar um exemplo para vocês. O ano que vem, a campanha da fraternidade vai ser, ironicamente, para nós da Diocese de Bauru, ironicamente, fraternidade e saúde. Fraternidade e saúde. Tá certo que isso é um tema nacional, mas para nós, a nível local, vem de uma forma irônica. Por quê? Porque vem tarde demais. Vem tarde demais. Há 2 anos atrás, aconteceu um escândalo no hospital de base, e até hoje não foi resolvido, não é isso? E a população já esqueceu, não é isso? E a igreja não fez nada, a diocese não fez nada. Ou seja, antes mesmo do escândalo aparecer, nós temos uma pastoral hospitalar. Nós tínhamos que estar observando isso. Isso é observar a vida das pessoas. Mas o ano que vem nós vamos refletir sobre saúde e fraternidade. Mas por que nós vamos refletir sobre saúde e fraternidade? Porque é ordenado. Ou seja, nós temos que obedecer. Então, o cumprimento é, vamos refletir sobre saúde e fraternidade. Tá legal, então vamos refletir sobre saúde e fraternidade. Aí vai ser refletido. Só que nós passamos por um escândalo no hospital de base, nós acabamos de aprovar a terceirização da saúde, não é? E nada disso foi refletido. Por quê? Porque não foi ordenado dentro da religião. Ou seja, nós não fomos condicionados a refletir, vamos refletir sobre saúde e fraternidade. É fraterno isso, criar uma fundação? É fraterno desviar o dinheiro da saúde para mãos particulares? Nós não refletimos sobre nada disso. Mas agora, o ano que vem, nós vamos refletir sobre saúde. Por quê? Porque é ordenado refletir sobre saúde. Esse ano a mesma coisa. Qual foi o tema desse ano? O tema desse ano foi meio ambiente. Não foi? E nós refletimos sobre meio ambiente. Mas refletimos de que forma? Aqui dentro, sobre nossas posturas particulares, mas o aterro sanitário de Bauru continua uma calamidade. E sem resolver. Mas qual é a força da igreja então? Para que serve então refletir sobre a campanha da fraternidade, ambiente, não é? E vida, e fraternidade, meio ambiente e fraternidade, não é? Não tem sentido nenhum. Nós passamos por uma campanha da fraternidade porque tínhamos que passar. Agora, não adianta nada nós reciclarmos o lixo se o nosso aterro sanitário está desse jeito. Se o lixo reciclável é só recolhido uma vez por semana, sendo que ele é mais do que o orgânico, e não mais vezes por semana. E assim por diante. Ou seja, tudo isso deveria ter sido transformado, ou pelo menos a igreja deveria ser uma força ética para discussão na sociedade. Essa é a função da campanha da fraternidade. Agora, nós simplesmente estamos condicionados é a campanha da fraternidade, então vamos refletir. É saúde, então, ano que vem? Então vamos refletir sobre saúde. Mas a reflexão fica simplesmente no âmbito da igreja individual e ela só acontece quando é mando, quando se manda fazer. Sendo que o cristão tem que ser uma pessoa inteligente, tem que ser uma pessoa que reflete e observa aquilo que acontece à sua volta, aquilo que realmente está acontecendo. Nós não somos pessoas bitoladas que esperam com que alguém mande refletir. Nós temos que refletir e tomar atitudes. E é esse o sentido da autoridade dentro da igreja. A autoridade dentro da igreja, ou seja, o bispo, o padre, eles são líderes que fazem com que as pessoas se despertem para o que acontece. Caso contrário, ele perde a sua função de serviço.
A autoridade dentro da igreja não é poder, não é um poder constituído, não é um poder instituído, mas é um serviço instituído. E esse serviço está aí como força ética para que o mundo se torne melhor e para que o reino de Deus se aproxime cada vez mais de nós todos. Essa função. Por isso que o padre preside a missa, onde a comunhão vai acontecer. Porque essa comunhão tem que acontecer lá fora. Ela tem que começar aqui e se estender lá fora. E é claro que a autoridade da igreja tem que se comprometer, não é? Eu espero que o ano que vem, não é, o nosso bispo diocesano vá fazer uma visita ao PS de Bauru, não é? Como força ética, mostrando realmente o que acontece, se melhorou, se não melhorou, não é? Mas pelo menos vendo o que está acontecendo, está lá, não é? Como também outras pessoas cristãs possam se comprometer com o lance da saúde. Não é? É importante. Vem tarde demais? Vem bastante tarde, mas nunca é tarde também. Não é? Nós podemos sempre fazer mais para ajudar, para transformar. Mas a nossa função é não esperar com que a ordem venha, mas é simplesmente estar atento ao momento presente. Porque muitas vezes a oportunidade passa. E aí quando a ordem vem, é tarde demais. A oportunidade já passou. Que nós possamos ser observadores. Não observadores de regras, mas observadores no amor ao próximo, como eu amo a mim mesmo. E observadores no amor à vida. Porque é isso que conta. E é isso que vai dar sentido à nossa vida, à nossa passagem por essa existência.